Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi e os designei. Outra versão diz: eu vos escolhi e vos nomeei. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem. Então, semana passada, eu comecei a falar sobre o chamado. E o texto que nós usamos para falar foi esse texto. E hoje eu quero, mais uma vez, continuar a falar sobre chamado. Posso ouvir um aleluia? Mas antes, curva a sua cabeça, peça para Deus falar com você. Pai, em nome de Jesus, fala, Senhor, conosco. Permita-nos ouvir a Tua voz. Queremos ser instruídos pela Tua palavra. Queremos ser abençoados pelo Senhor. Faça-nos ouvir a Tua voz. Ilumina os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos entender a altura, a largura e a profundidade do Seu amor por nós. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, quando a Bíblia fala alguma coisa, né? Nós temos que prestar atenção. Amém? Mas quando Jesus quem fala, nós precisamos prestar atenção mais ainda. Posso ouvir o amém? E essa frase, ou esse versículo, foi exatamente Jesus quem falou. Jesus falou, olha, muitos são chamados, mas poucos, infelizmente, são escolhidos. Então, o que eu quero enfatizar nessa manhã é sobre o seu chamado. Eu quero, pela graça de Deus, levar você a entender que você não está aqui por acaso, você não existe por um acaso, mas que há um propósito de Deus estabelecido para a sua vida. O plano de Deus não era apenas salvar você, porque se assim fosse, no dia em que você confessou Jesus, foi salvo, você poderia ser levado para o céu. Posso ouvir um aleluia? Mas a questão que nós devemos fazer é, por que nós ainda estamos aqui? Para que nós ainda estamos aqui? Esse mundo, a Bíblia diz que jaz do maligno. O diabo é o senhor desse mundo. E ele tem oprimido as pessoas nesse mundo. Deus poderia muito bem, no momento em que nos salvou,
nos arraigar desse mundo. Mas o Senhor permitiu que você e eu ainda cá estivéssemos. E a pergunta que nós devemos nos fazer é: por quê? Por que que nós estamos aqui? Porque Deus tem um plano para a sua vida. Posso ouvir um aleluia? Diga para alguém: Deus tem um plano para a sua vida. Diga: você sabia disso? Diga: Deus tem um plano. Diga: até você descobrir esse plano e viver nesse plano, você não vai ser completo. Aleluia. Por quê? Porque o propósito de Deus é o que nos alimenta, é o que nos satisfaz. Certa vez, os discípulos foram procurar comida, Jesus ficou a conversar com uma mulher, a mulher samaritana. Depois que os discípulos chegaram, queriam que Jesus comesse, Jesus falou: não, não se preocupe, eu estou bem. Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade de Deus. Quando você descobre a vontade de Deus para a sua vida, e você vive em função de cumprir a vontade de Deus para a sua vida, você vai descobrir um lugar de plenitude e satisfação na presença de Deus. Então o que Jesus está dizendo aqui nesse texto é que muitos são chamados, incluindo eu e você. Você é alguém que foi chamado por Deus. Eu fui chamado por Deus. Nós somos chamados por Deus. Posso ouvir um amém? Então, o que significa ser chamado por Deus? Porque entender isso vai nos ajudar a obedecer esse chamado e automaticamente nós vivermos a plenitude do que Deus tem para nós. Então nós precisamos entender o que significa ser chamado por Deus. Você é chamado por Deus. E uma coisa eu preciso te dizer: ser chamado por Deus é o maior privilégio que poderia acontecer na sua vida. Ser chamado por Deus ou ser considerado alguém com quem Deus pode contar para aquilo que Ele quer fazer aqui na terra é o maior privilégio que pode acontecer nas nossas vidas. Servir a Deus é um grande privilégio. Certa vez, um homem de Deus chamado Billy Graham, um grande homem de Deus, usado em milagres, fazia muitas cruzadas. Então, por causa da sua popularidade, ele foi convidado a um programa de TV nos Estados Unidos. E o apresentador começou a conversar com ele. E a certa altura da conversa, o apresentador virou para ele e falou: olha, você é muito popular, as pessoas te conhecem, as pessoas gostam de você, o país todo te admira. Por que você não se candidata ao cargo de presidente da República? E aí, quando o Billy Graham ouviu isso, ele olhou para aquele jornalista e ele deu uma resposta que chocou aquele jornalista. E a resposta dele foi: eu jamais me permitiria me rebaixar a esse nível. Só que o cargo do presidente dos Estados Unidos da América é o cargo mais prestigiado do mundo. O presidente dos Estados Unidos da América é considerado o homem mais poderoso do mundo. Mas quando Billy Graham ouviu aquilo, ele falou: olha, eu não vou me rebaixar até esse nível. E aí o jornalista perguntou para ele: por que você acha que ser presidente da República é se rebaixar? Ele falou: porque o que eu faço e a pessoa a quem eu sirvo é muito maior do que esse cargo da presidência da República. Então eu não me rebaixaria a ponto de me tornar um presidente de uma nação, porque eu sou o servo do Deus Altíssimo. Eu sou o embaixador do reino de Deus. Escuta uma coisa: você precisa entender o privilégio que é ser escolhido por Deus, o privilégio que é ser chamado por Deus. Você foi escolhido por Deus, você foi chamado por Deus. Escuta uma coisa: aqui em Moçambique são pelo menos 35 milhões, eu acho que deve ser isso, 35 ou 36
milhões de habitantes. Aqui em Maputo, e dentre esses milhões de habitantes que temos no nosso país, Deus escolheu você. Diga para alguém: Deus escolheu você. Escuta, ser chamado significa ser convocado distintivamente. Significa você ser escolhido, ser separado e ser chamado pelo nome. Ser chamado significa ser identificado. No meio de muitas pessoas, Deus olhou você e Deus falou: gostei, quero você. Alô, ser escolhido por Deus é um grande privilégio. Eu estava a falar com os jovens ontem lá no Spamanina. Eu falei: olha, aqui em Moçambique, para alguém ser escolhido para algum cargo, por exemplo, público, ele tem que, se for para cargo de presidência, por exemplo, ele tem que rodar esse país inteiro a fazer campanha, a mostrar para as pessoas por que as pessoas deveriam escolher a ele. E ainda assim, nem são escolhidos alguns. Gastam milhares e milhares de meticais para andar pelo país e a dizer: escolham-me a mim, escolham-me a mim. Mas a Bíblia diz que Deus, o Todo-Poderoso, escolheu você. Você nem precisou fazer campanha. Pior do que isso, nem tinha alguma coisa boa em você quando Deus olhou para você e Deus decidiu escolher você. A base de Deus ter escolhido você é o seu próprio amor. A Bíblia diz que Deus amou você de tal maneira que decidiu te escolher. Diga para alguém: não fizeste nada. Mesmo se fizesse, mesmo se fizesses, jamais terias condições de chamar a atenção de Deus. Então, ser chamado é ser identificado no meio de multidão. O exemplo claro disso na Bíblia é Davi. Ele diz, o próprio Davi diz que, olha, entre as 12 tribos de Israel, Deus escolheu a tribo de Judá. E no meio da tribo de Judá, Deus escolheu a casa do meu pai, a casa de Jessé. E no meio da casa de Jessé, entre os meus 8 irmãos, Deus escolheu a mim para pôr como rei sobre Israel. Escuta, Davi foi escolhido por Deus, mas você precisa entender o contexto. Davi não era o filho predileto do seu pai. Davi não era o fortão como Eliabe, seu irmão, que era soldado, guerreiro. Não, Davi, sabe qual era o trabalho de Davi em casa? Davi era um pastorzinho de algumas ovelhas do seu pai. Alô? Davi ficava por detrás das malhadas a cuidar das ovelhas do pai dele. Mas a Bíblia diz que enquanto ele estava lá, enquanto ele cuidava com zelo as ovelhas de Deus, do seu pai, que representa Deus aqui, enquanto Davi dava a sua vida por aquelas ovelhas, porque a Bíblia diz que um dia veio o leão, Davi lutou e matou o leão. Outro dia veio o urso, Davi lutou e matou o urso. E enquanto Davi estava lá, Deus olhou para ele e falou: gostei de você. É você que eu quero usar. Eu identifiquei você. E a Bíblia diz que Deus enviou o profeta Samuel para a casa de Jessé para ungir a Davi. Quando o profeta anunciou que ele ia chegar na casa de Jessé, Jessé preparou um almoço muito especial para receber o homem de Deus. E aí preste atenção,
Samuel chega na casa e Samuel fala assim: Deus me mandou aqui para ungir, para escolher um dos seus filhos. E aí o pai dele, o pai de Davi, foi logo pegar o queridinho que ele queria que fosse. Sabe? Samuel falou: traga os seus filhos que eu quero um deles para ungir. Você acha que Jessé lembrou de Davi? Não. Jessé primeiro chamou o filho mais forte, bonito, de aparência, e falou: faz um desfile aqui. E aí veio Eliabe. Quando Eliabe passou, a Bíblia diz que Samuel pensou no seu coração: acho que é esse aqui. Para a posição do rei só pode ser esse aqui. E quando Samuel queria pegar a botija de azeite para ungir, Deus falou para ele: parar agora. Eu não vejo como os homens veem. Eu não vejo aparência, mas eu olho. Aí Samuel falou, Deus falou para não ungir esse, manda outro. Você acha que foram trazer Davi logo? Veio outro. Samuel falou, Veio outro. Samuel falou, Veio outro. Eram 7 irmãos, 8 com Davi. 2 eram meninas, acho que deve ter passado as irmãs, as meninas também. Quando terminou o desfile, Samuel falou: ainda não encontrei a pessoa que Deus identificou. Eu quero alguém. Já não tens mais filho? Aí Jessé fez conta que tinha esquecido. Ele falou: lembrei. Tenho mais um. O Davizinho. Está lá no mato a cuidar das ovelhas. Sabe o que Jessé falou para ele? Ninguém vai sentar na mesa até que esse chegue aqui. Escuta uma coisa: quando Deus identificar você, quando Deus escolher você, não importa o que as pessoas pensem, Deus vai cumprir com o que Ele quer fazer na sua vida. Você pode não ser bom aos olhos humanos. Você não pode não ser a pessoa ideal para o lugar que os homens acham que você não é. Mas eu quero te dizer, quando Deus te escolhe, meu irmão, não tem nada que possa mudar isso. Davi chegou. Primeiro Samuel 16, versículo 12. Diga para alguém: Deus escolheu você. Independente de você. Diga: você é escolhido por Deus. Diga: Deus quer usar você. Diga: Deus tem um plano na sua vida. Primeiro Samuel 16. Versículo 7. Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o apresentou a Samuel, que disse: o Senhor não escolheu esse. Então Jessé apresentou Samá, mas Samuel disse: o Senhor também não escolheu esse. Assim Jessé apresentou 7 de seus filhos a Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. E Samuel disse:
mais a Jessé: estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta o mais novo que está cuidando das ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: manda trazê-lo, porque não nos sentaremos para comer até que ele... Jessé mandou buscá-lo e o apresentou a Samuel. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse: levanta e unge-o, porque este é o mesmo. É esse aí. Não é Eliabe, não é Abinadab, não é outro. É esse. Escuta uma coisa: Deus escolheu você. Deus escolheu você. Você é escolhido por Deus. Deus chamou você e Deus tem um compromisso com você. Deus quer usar você. Então para de achar que todo mundo à sua volta é escolhido, menos você. Se você está aqui, é porque Deus escolheu você. João 6,44, Jesus disse: ninguém veio a mim se o Pai não enviou para mim. Diga: foi Deus que me trouxe para Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só, Jesus está dizendo: ninguém vem a mim se o Pai que me enviou não o trouxer para mim. Escuta, se você está aqui é porque Deus trouxe você para Jesus. Deus trouxe você. Escuta uma coisa: você jamais teria condições de estar aqui por sua conta própria. Eu sei que alguns de nós acham que somos nós que escolhemos a Deus. Mas lá em João capítulo 15, Jesus disse assim: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Alô? Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu escolhi e os designei. Outra versão diz: eu vos escolhi e vos nomeei. Sabe o que é uma nomeação? É quando alguém é indicado para uma função. É quando alguém é indicado para uma posição, para um cargo. Então a palavra de Deus diz que Deus escolheu você e Deus nomeou você. Diga para alguém: eu fui nomeado. Diga: eu sou nomeado. Alô? Deus nomeou você. Sabe, aqui no país lutam para... Quando alguém é eleito aqui, lutam para ser nomeado. Começam a fazer competição para ver quem escova mais, para serem nomeados, para serem indicados a algum cargo. Tem pessoas, quando você assiste na televisão a falar, você fala: ih, esse está à procura de um cargo, de uma nomeação de verdade. Porque ele faz de tudo para ser nomeado. Mas o que a Bíblia está dizendo é: você não fez nada, você não escolheu. Jesus te escolheu e Jesus te nomeou. Jesus te deu uma posição, Jesus te deu uma função, Jesus te deu um cargo.
É o que eu falei na semana passada. Escuta uma coisa, não tem ninguém aqui entre nós que não foi nomeado para alguma coisa. Presta atenção, Jesus chamou você. Ninguém aqui, ninguém entre nós pode dizer: pastor, eu não sei, Jesus não me chamou, eu não tenho nada para fazer, meu trabalho é só vir na igreja, ofertar, abençoar. Mentira. Nem todos serão chamados para ser pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos. Mas todos nós temos um chamado. Existe um chamado primário, um chamado de todos nós. Está aí. Eu vos chamei e vos nomeei para que vades e deis frutos. Diga para alguém: Deus te chamou para dar frutos. E eu vou te falar uma coisa: Jesus depois vai vir para ver se tem fruto em nós. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê como que uma árvore. É a imagem que está lá em Salmos capítulo 1. O homem que teme ao Senhor anda os seus caminhos, não se assenta na roda com os escarnecedores. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas. Diga para alguém: você é como uma árvore. A pergunta é: tem o que comer nessa árvore? Diga: tem fruto em você? Diga para alguém: é tempo de você começar a dar fruto. Diga: Jesus te chamou para dar frutos. Não, pastor, eu sou um membro da igreja. Pode contar com minha oferta. Pode contar com meu dízimo. Agora, essa coisa de dar fruto, pregar evangelho, não é comigo. Agora vamos fazer uma pergunta: é com quem? Diga para alguém: é com quem? Pergunta para alguém: se Jesus chegar hoje, tem fruto nessa árvore? Alô? Deus te chamou para trabalhar para Ele. Eu não vou conseguir pregar o que eu ia pregar tudo hoje, mas vou terminar lendo um texto. Diga para alguém: Deus está à procura de trabalhadores. Então, chamado, primeiramente, significa ser escolhido distintivamente. Posso ouvir um aleluia? Outro significado do chamado: em hebraico a palavra chamado é kara. Em hebraico diz-se kara, essa palavra chamado, que significa gritar corretamente, tratar alguém pelo nome. Ser chamado também significa gritar por alguém até torná-lo famoso. Escuta, a palavra chamado significa gritar por alguém até torná-lo. Vou falar algo que vai te chocar. Deus quer te tornar famoso. Alô?
Chamado significa gritar o nome de alguém até que esse nome se torne famoso. A palavra de hoje está gravada aí no áudio. Se eu gritar o nome de alguém aqui, vai ficar famoso. Aonde essa mensagem for ouvida, seu nome vai aparecer lá. Sabe por quê? Porque o chamado nos torna famosos. Alô? Quando Deus te chama e você responde ao chamado de Deus, inevitavelmente você vai se tornar famoso. Então presta atenção, o interesse de Deus é levantar você, é exaltar seu nome, é te fazer conhecido nessa cidade. É porque você não acredita no que eu falo. Por isso que tua mente está muito baixo assim. Escuta uma coisa. Se Jesus não respondesse o chamado, nós nem conheceríamos o Filho de Deus hoje. Mas Filipenses capítulo 2 diz que ele se fez homem, submeteu, morreu na cruz. E no versículo 9 diz que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todos. Diga para alguém, Deus está te chamando. E se você responder o chamado, Deus vai te fazer famoso. Olha só o que Gênesis capítulo 12 diz, quando Deus foi chamar Abraão. Abraão foi chamado por Deus. Gênesis 12, 2. Versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, Deus chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Versículo 2. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei teu nome. Acha uma versão que diz, tornarei o seu nome famoso ou célebre. Aí diz o quê? Abençoarei você e tornarei o seu nome o quê? Alô? Responde ao chamado de Deus. Deus vai te exaltar. Escuta uma coisa, consequência de responder o chamado é ser exaltado por Deus. Você vai ser famoso. Pastor, eu não quero fama. É verdade, nós não queremos fama. E nosso objetivo nem é ter fama, mas é consequência de responder ao chamado de Deus. Ontem eu fui visitar essa semana toda eu visitei a rede do Arlindo, eu e minha esposa. Ontem à noite, acabou a mega célula, fui visitar os bebês, fui visitar outro bebê que nasceu. No caminho alguém nos parou a minha esposa. Começou a falar com ela como se fosse uma amiga íntima. Eu falei, acho que minha esposa deve conhecer essa mulher. Conversou. Quando acabou, ela olhou para mim e falou, não conheço mesmo. Mas ela conhece. Esses dias eu fui no aeroporto para pagar passagem, na loja da LAM. Quando eu cheguei lá, alguém falou assim, pastor Creva. Eu falei, a paz. Só que no momento eu não conhecia a pessoa. E aí ela se apresentou. E ela falou assim para mim, qualquer problema que você tiver com passagens, compra de passagem, pode me ligar, está aqui meu número. Presta atenção. De
lugares que eu passo, que eu não conheço as pessoas e as pessoas simplesmente me conhecem. Alguns anos atrás, eu e minha esposa participamos de um programa de TV. Falamos sobre um assunto muito importante aqui em Maputo. Depois disso, viajamos para Beira. Estávamos na estrada, de repente uma moça nos parou e ela falou: posso te dar um abraço, posso tirar uma foto? Ela falou: eu te conheço, eu não te conheço, eu te conheço vocês. Essa hora minha esposa se acha, né? Presta atenção. A consequência de você responder o chamado, Deus vai te exaltar. Deus vai te tirar do anonimato. Quando eu estou conduzindo, eu nem buzino muito para as pessoas. Porque de repente a pessoa pode tirar a cabeça fora: pastor, greva. Mas volta lá para João 15, eu vou encerrar com isso. Não vou conseguir falar o que eu quero falar. Estou a tentar resumir, mas não vou conseguir. Está muito tarde. Então Jesus disse: eu vos designei para que vocês vão e dê, e o vosso fruto faça o quê? Diga para alguém: o seu fruto tem que permanecer. Tem uns irmãos que são bons de trazer gente para a igreja. Leva a gente para a célula, mas chega lá, larga. Não cuida mais. Não permanece. Deus quer que os seus frutos façam o quê? E aí tem uma dica, uma chave espiritual. A fim de que o Pai de vocês... Agora pode voltar para a versão normal. A fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos... Preste atenção. Jesus disse assim: eu te chamei, te nomeei para dar fruto. E o seu fruto tem que permanecer, para que tudo que você pedir ao Pai, Ele te conceda. Alô? Significa: pastor, eu estou a orar. Ei, estou a orar mesmo, mas Deus não está a me responder. Pastor, eu estou a orar, Deus não está a me responder. Nem. Quero te dar uma chave. Diga para alguém: dá fruto. Qualquer coisa que você pedir, Deus vai te responder. É por isso que algumas pessoas não gostam de pastores. Porque pastores são abençoados. Pastores prosperam. E eles não sabem por quê. E aí eles começam a criar história. É meu dízimo. Hã? Só que o que as pessoas não entendem é o seguinte: os pastores descobriram aquela chave ali. Tem coisas que você não precisa orar. Se você estiver trabalhando e frutificando para Deus, vai acontecer na sua vida automaticamente.
Alô? Tem coisas que você não precisa orar muito. Se você estiver dando fruto para Deus, automaticamente vai acontecer na sua vida. Quanto mais você der fruto, mais Deus vai te dar. Está escrito ali, para que o que você pedir, o Pai vai te dar. Qualquer coisa que você pedir, o Pai vai te dar. Alô? Sabe qual é o nosso problema? Queremos pedir muito, mas esquecemos a primeira parte do texto. Conheço irmãos que oração dele, se é 1 hora de tempo de oração, é 1 hora de tempo a pedir. Hã? Mas quem dá fruto, sabe ele está orando como? Senhor, me dá vidas. Senhor, me dá vidas. Senhor, me dá pessoas. Senhor, eu quero pregar a tua palavra. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. E aí, Mateus 6,33 é ativado. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não priorize coisas, priorize frutos. Não priorize ter, priorize ser. Não priorize conquistar apenas, priorize fazer a vontade de Deus. Deus está dizendo, o que você pedir, Deus vai te dar. Qualquer coisa, o que você pedir. Volta lá para Mateus, João. A fim de que tudo, alguém pode definir para mim a palavra tudo? Alô? Alô? A fim de o quê? Tudo significa o quê? Hã? Alô? Saúde? Casamento? Casa? Carro? Dinheiro? Família? Filhos? Alô? Sapato? Roupa nova? Conta bancária cheia? Empreendimento que está a crescer? Salário que está a aumentar? Cargo que está a crescer? Diga para alguém tudo. Diga, dá fruto para Deus. Quando você dar fruto para Deus, qualquer coisa, Deus vai te dar. Alô? Qualquer coisa. Escuta uma coisa. Pessoas que estão a dar frutos para Deus, as suas orações são perigosas. Hã? Pessoas que estão a dar frutos para Deus, as suas orações são? O que Ele pedir, Deus dá.